ao mesmo tempo, no mesmo dia, um monte de assunto diferente. Aí diz que a gente não foca em nada, mas na verdade a gente está realmente absorvendo muitas coisas e esses detalhezinhos que a gente observa, a gente grava. E eu acho que o importante é isso, você está olhando a informação, mesmo que sejam 15 informações diferentes no dia, e você está gravando as 15. Você consegue. Se alguém falar com você de um bichinho que está ali no cantinho da sua mesa e você por algum momento deu atenção para aquele bichinho que passou ali, você vai poder falar sobre ele, sobre quantas pernas que você reparou que ele tem, sobre para onde que ele foi, de onde que ele veio. E a outra pessoa vai dizer assim: Nossa, como é que você estava prestando atenção nisso? Eu nem vi, não sei o que lá, você estava mó aéreo. Não, não é que eu estava aéreo, eu estava prestando atenção em algo. Então, essa ideia de que não consegue manter o foco, isso é mentira, que a gente tem essa ideia de que o foco é seletivo. O professor reclama muito. Eu ia fazer estágio de psicologia em algumas salas, aí o professor já vinha trazendo os alunos. Esses aqui tem TDAH, isso aqui não tá prestando atenção. Aí a primeira coisa que eu perguntava pros alunos: a aula dela é chata? Todo mundo fala: a aula dela é péssima. Não tem atratividade. Por que alguns professores, todo mundo fica olhando para ele dentro da sala? Porque a aula é boa. Né? O conteúdo ele transmite de um jeito interessante e as outras professoras, normalmente as que tentam comandar, é, mandar no grupo das crianças, exercer uma função de poder ali, de me obedeçam e ponto. Essas aí não recebeu desprezo. E o desprezo ele começa aqui interno. Eu não vou dar atenção para alguém que não está me considerando como um ser, pelo menos, né? De igual potência para aprender, para receber a informação que ela está dando. É meio que os alunos cumprindo a obrigação para ela. Já aquele professor que chega, te trata como gente, né? Conversa com você, dialoga, traz aquela informação para você de um jeito que você vai compreender no seu contexto. Esse professor, pô, esse aí, a gente até brinca, esse aí merece minha atenção. Olha quantos canais a gente não segue no YouTube, quantos memes a gente não vê na internet por dia, e a gente lembra de cada um. Se alguém falar de um meme tal, eu falo, eu vi isso aí de manhã, ou vi isso aí de ontem. Mas como é que você lembra? Né? Então, o TDAH, ele. Qual que é essa história do TDAH aí que todo mundo fala? Parece que é chique. Algumas pessoas vão falar que tem TDAH como se fossem merecedores de uma atenção plena. Tipo, olha, eu tenho TDAH, eu preciso de um cuidado, me carreguem no colo. Gente, dá atenção aqui pra mim, eu preciso de amor, eu preciso de afeto. Eu tenho TDAH, eu tenho depressão. Isso é um. Já é outra questão, já é uma outra patologia, vamos dizer assim. É quase um vitimismo. É um vitimismo ali escondidinho. Mas enfim, a gente vai tentando desmistificar a ideia do TDAH. Normalmente quem fala a respeito de TDAH não tem competência para dar um diagnóstico de TDAH. Eu comentei a respeito disso lá num grupo do WhatsApp e teve gente que pegou lá o textinho do Google para explicar o que era TDAH. E a explicação estava dizendo que era uma causa genética. E isso aí já não é verídico, né? A ideia do Google. O Google sabe de muito, mas ele não sabe de tudo. Né? Ele não vai saber todas as coisas, mas ele sabe o que é mais popular. Aquilo que o algoritmo vai ver que mais pessoas estão acessando, ele vai dizer lá. Mas não tem essa veracidade, essa ideia de que é genético, não. Mas que ele já é falado já há cerca de uns 100 anos, isso aí já realmente mesmo. Já tem muito relato. Agora pensa, né? Se é uma questão neurológica, se é uma questão dos seus neurônios ali mal formados, existe uma coisa na neurologia que chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade, nos primeiros casos que eu lembro que eu estudei na faculdade, foi um cara que sofreu um acidente, ele estava consertando uma linha de trem, ele atravessou um pedaço de metal assim na cabeça dele e passou do outro lado. Todo mundo achou que ele ia morrer. E ele não morreu. Foi pro hospital, teve recuperação, voltou para casa. Ele às vezes ficava um pouco estranho, mas ele conseguia interagir com família, conversava normal, voltou a trabalhar, ele não ficou uma sequela no jeito de falar, no jeito de andar, não. As pessoas notaram uma diferença nele na maneira de se relacionar. Mas eu fico imaginando, pô, um ferro atravessou minha cabeça, eu não sei se eu veria a vida do mesmo jeito também, né? Então, eu tive choques muito menores do que esse e vejo a vida de maneira diferente depois que a gente toma uns choques de realidade a respeito do valor que a vida da gente tem. Mas se a neuroplasticidade existe, que é a capacidade do meu cérebro de trocar o lugar que faz determinadas funções. Então, por exemplo, alguém bate a cabeça na, na parede ou no acidente, bate a cabeça e para de andar.
Aí ela volta para o hospital e começa a fazer uma reabilitação, porque ela tem que aprender a andar de novo. Muitas pessoas não entendem, como assim tem que aprender a andar de novo, aprender a falar de novo? Ele vai fazer o cérebro dele arranjar novas associações sinápticas, vai fazer os neurônios trabalharem em lugares diferentes para suprir a ausência daqueles outros neurônios que foram danificados. Então, uma coisa, pô, isso é inteligentíssimo, é como se meu cérebro fosse inteligente por conta própria, eu não precisasse pensar nisso. Né? Ele tá vivo, parece que tá vivo sozinho e trabalhando de um jeito em meu favor. E a neuroplasticidade é isso. Então, se existe a neuroplasticidade, como é que eu vou dizer que a condição, vamos dizer assim, condição como se fosse, não dá pra você fazer nada, nasceu com isso, então você é refém disso, você é uma vítima do acaso, da genética, os agrotóxicos da década de 50. E mesmo sendo assim, não importa, porque se existe a neuroplasticidade, se já é provado, já é mostrado, como que eu não vou dizer, então, que existe uma maneira de eu reabilitar a mente de alguém que teria uma condição inata é quando a pessoa já nasce com isso, de TDAH. Né? Bem-vinda, Aislan. É Aislan ou Aislan? Não lembro. Aislan. Aislan, bem-vinda. Estou explicando aqui a respeito qual que é a relação do TDAH com a neurologia e tal, mas como que a gente vê isso? Porque vira uma patologia que parece que a gente até dá gosto de falar que tem, né? Como se fosse uma desculpa e bem justificável, porque todo mundo vai aceitar, não, você tem TDAH, então tudo bem, né? É Coitado de horrível. você, tadinho de você, né? Você merece atenção, vem cá, você quase ganha um afago assim na cabeça, quase ganha cola, um beijo da pessoa, né? E vira uma justificativa pra gente não fazer determinadas coisas, não se empenhar. Mas e aí, existe realmente uma dificuldade, uma diferença na maneira de funcionar o cérebro? Existe, mas não é bem assim como as pessoas estão dizendo. E também a história por trás do TDAH, ela tem muito conflito, tem muito marketing de hospital, de laboratório também, mas eu vou explicar pra vocês dentro dessa explicaçãozinha. Hoje eu realmente vou parar ali por volta de 8h30, então fique tranquilo, não vou estender muito não. Mas vamos lá, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Qualquer pessoa que hoje não fica focado em uma coisa por mais de, sei lá, 30 segundos, um minuto, a pessoa já vai ser taxada como alguém que tem TDAH. Você é hiperativo, né? Você é distraído. Não é bem assim. A gente treina o nosso cérebro, a função cognitiva, a velocidade de pensamentos, mesmo quando a gente não está percebendo. A gente treina como? Como eu, por exemplo, olho um assunto aqui, agora, 5 segundos depois eu vou olhar outro assunto, 5 segundos depois eu vou olhar outro assunto, agora outro assunto, agora outro assunto, outro assunto. São assuntos diferentes, vão ativar áreas neuronais diferentes do meu cérebro. Então eu vou acostumar ele a ser ativado em lugares totalmente diferentes, num curto espaço de tempo, sequencialmente. Eu estou bombardeando ele com assuntos diferentes. Não necessariamente isso é ruim. A atividade cerebral ela fica muito mais aguçada. A atividade neuronal fica muito mais plena. Só que, qual que é o porém disso? Eu dizer que isso é ruim é a mesma coisa de eu falar assim, olha, tem um corredor que chama Usain Bolt, é o cara aí que quebrou vários recordes, né, o cara que faz aquela pose, e ele é recordista nos 100 metros. O quesito dele é velocidade, as coxas dele, sei lá, dá 2 de mim de lado, é um cara gigante, mas ele é preparado para correr 100 metros em um curto espaço de tempo. Se colocar ele para correr uma maratona de 42 quilômetros, ele não vai ter o mesmo desempenho. Quando eu coloco um cara hiper magrelo, né, quase que dá a aparência de ser raquítico, nossa, mas esse rapaz é magro, é um queniano, vamos dizer assim, são os favoritos da maratona, né? Um queniano. Hiper magro, se colocar ele para correr 100 metros rasos, ele vai ficar para trás. Mas quando chega a partir de 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, até lá os seus 42 km, o Usain Bolt ficou para trás há muito tempo. Como que eu vou comparar um cara que é de maratona com alguém que tá para correr 100 metros rasos? Eu não posso, é a mesma coisa de eu dizer, não, o maratonista é que tá certo. Esse aqui que é o jeito ideal de correr, então 100 metros rasos é o jeito errado, é deficiente, porque se ele não consegue correr 42 quilômetros, provavelmente ele tem um defeito aí. E aí começa a girar em torno do estigma do TDAH. Isso é sério, porque um professor que não tem essa competência para diagnosticar um TDAH, né, vamos dizer, vamos pegar um estereótipo, uma professora
cabelo curto, com a voz rouca de cigarro, que fuma 32, 35 anos, né? Às vezes divorciado, aula de matemática, dá lá aula de todos os períodos, briga com os alunos o dia inteiro. O aluno não fica quieto na sala dela. É a típica professora do ensino fundamental ou médio, o aluno não vai ficar quieto na sala dela. Ela vai então chamar o pedagogo. Pedagogo, o que a gente faz com fulano de tal? Ele não fica sossegado, ele não fica sentado, ele não presta atenção, ele enche o saco dos colegas, ele não faz os exercícios quando eu peço para fazer. Aí o pedagogo vai dizer assim, qual que é o jeito que você está arranjando aí de chamar a atenção deles? Eu mando ele calar a boca. E ele não me obedece. Então ele deve ter um problema de autoridade, de sujeitar a autoridade, obediência. Isso deve ser um problema lá da casa dele, vamos saber com os pais dele. Estou imaginando que seja uma criança, ensino fundamental. Aí o pedagogo vai conversar com os pais e vai falar assim, mas em casa ele é normal, ele fica na televisão, ele mexe no computador, ele faz... Não vejo isso também lá em casa, né? Tem que ver o que está acontecendo com ele. Aí os pais vão lá e dão uma bronca na criança, né? Ou o inverso, ou quando os pais não dão uma bronca no professor, mas costumam dar uma bronca na criança. Porque nenhuma criança vai falar, poxa, chamaram os meus pais aqui porque eu estou conversando. Enche o saco, né? Incomoda. Mas não resolve. Não vai resolver. Quando o menino, a criança senta lá na cadeira para prestar atenção na aula da professora, que não faz sentido nenhum para ele. A didática dela é péssima, ela fala de uma maneira como se ela estivesse só cumprindo o cronograma dela. Não está nem aí se o aluno entendeu ou não. Aqueles que estão lá na frente sorrindo para ela, talvez vão ter uma gota de afeto dela, uma gota de atenção a mais dela. Mas os outros, eles vão simplesmente falar assim, se ali na frente não está me atraindo, não está interessante, eu vou me entregar ao meu cérebro. E o meu cérebro está dizendo que o meu colega aqui do lado tem uma coisa mais interessante para me dizer. Se eu consigo passar por esse período de tempo, até o final da aula, só ficando caladinho, só conversando baixo, eu vou continuar. Eu não vou fazer o que é necessário para prestar atenção na matéria, porque a matéria também não me é interessante. E aí a gente tem um problema, não é de aprendizagem, é de ensino. Na PUC, quando eu estava lá, eu comecei a ensinar os alunos a aprenderem técnicas de autodidatismo para os alunos, porque foi uma coisa que mudou minha vida. A maneira com que eu estava aprendendo estava errada. Eu dependia do professor para aprender. Ele explicava para mim, se eu não entendesse, eu perguntava de novo. Se eu não entendesse de novo, eu já começava a ficar incomodado de perguntar de novo. Se eu não entendesse mais uma vez, talvez eu perguntasse para algum colega meu. E isso se eu precisasse mesmo, porque até aí eu já tinha feito 1000 perguntas. Será que eu preciso mesmo aprender isso? Será que vai cair na prova? E outra, se cair na prova, será que eu consigo passar sem precisar preocupar com esse tipo de matéria? Então, quando chega na faculdade, está num outro patamar que você fala, eu preciso entender isso, porque vai cair em todas as provas do resto da faculdade. Então, você começa a falar, poxa, eu preciso entender isso aqui. Não dá agora para procrastinar igual eu fiz no ensino fundamental, parte do ensino médio. Não dá para enrolar. E aí você encontra um problema que você fala, poxa, eu fui treinado a vida toda para não prestar atenção no professor falando lá na frente. E esse método de educação é um método que a gente vai chamar de industrial. É uma pessoa falando lá na frente, passando o mesmo conhecimento para todo mundo e saindo pessoas iguaizinhas, com o mesmo conhecimento funcional. O Pablo Marçal, ele fala a respeito disso, de que a educação ela vai transformar você num funcionário. Ela vai te dar o diploma básico para você fazer a prova, para depois você conseguir o emprego. Chegou no ensino fundamental, passou para o ensino médio, passou na prova, beleza, você é um aluno nota 10. Você não é um aluno fulano de tal que tem habilidades específicas, que tem um talento na escrita, que é um cara que sabe pular de um jeito como ninguém pula, ou é um criativo que faz desenhos do jeito que ninguém faz. Não, você é um aluno nota X ou Y, você vai dar uma nota aí. Você é identificado por um número padronizado, de 0 a 10. Chegou, passou do ensino fundamental para o médio, mesma coisa. Fez a prova, passou, opa, você é um aluno nota 10, você é o exemplo. Não tem destaque, você não é um indivíduo diferente de todos os outros. Você é igual a todos os alunos, nota 10, ou nota 8, ou nota 6, ou nota 5. Todos os outros que tiraram a mesma nota, você se equipara a eles. Então, aonde que está a diferença? Não tem. Quando você chega na faculdade, talvez se você for para a faculdade, você vai arranjar um emprego, passou na faculdade, mesma coisa, nota 10. Aí sim você vai passar por um processo, às vezes, de seleção no RH, que ele vai perguntar assim, você mora com quem? Você mora sozinho? Você mora com seus pais? O que você gosta de fazer? Você gosta de jogar bola? Você gosta de andar de skate? Você tem amigos? E essas perguntas, para quem está passando por um processo de seleção, a primeira coisa que ele pergunta é assim, o que tem a ver a minha vida pessoal com a minha entrada na empresa?
Eles querem saber o quê? Se eu sou um bandido? Eles querem saber se eu, sei lá, sou um terrorista? Na verdade, eles querem saber, e eu falo como profissional que atuou no RH também, eles querem saber seu aspecto de personalidade. Se você consegue trabalhar em equipe, e isso não tem a ver com a nota que você tirou. E essa é a dificuldade da maioria das pessoas que são taxadas com o TDAH. São, na maioria, os introvertidos. É aquela galera que fala, vou ficar aqui só observando. Ele desenvolve um multifoco, que ele está prestando atenção aqui no que está acontecendo, mas ele pega só o básico necessário para fazer a prova. Ele treinou o cérebro dele nesse formato a vida inteira. Estou aliviado dessa obrigação. Quando chego em casa, eu vou ligar o celular na minha frente, ou o jogo, ou o computador, não sei, e eu vou ver 30 mil assuntos diferentes até antes de eu dormir. E o meu cérebro vai dormir fervilhando. Ele fervilha o meu cérebro. E eu tenho vários estímulos diferentes. Eu tenho luz branca nos meus olhos, que não deixa o meu cérebro produzir melatonina, que é um hormônio que vai te produzir o sono, que vai fazer você dormir. Tem vários quesitos aí para chegar no final a professora, que não é alguém competente, falar assim, tem TDAH. O coordenador vai falar assim, tem TDAH mesmo. Aí o dia que passa o psicólogo na escola, e eu falo porque eu já estava lá nessa postura, nessa posição, os professores trazem uma lista dos alunos problema e falam, esses aqui, ó, a maioria tem TDAH. Eu falo, mesmo, Por dentro eu tô dando risada, porque talvez ela não saiba o que é TDAH, ela não sabe o que é o diagnóstico, né? Ela vai ler lá a lista de sintomas do TDAH e vai falar assim, esse fulano tem isso, tem isso, tem isso, com certeza é TDAH. A gente recebe o aluno, percebe que não é bem assim. Ele percebe que ele só não tem motivação, ele não tem interesse. Ele consegue prestar atenção na conversa que está tendo. Se você engaja ele num assunto bacana, você vai ter atenção. Se você pede para ele te mostrar alguma coisa que ele acha interessante, ele vai ser o cara mais focado do mundo. Como que alguém que tem TDAH, ao contrário do que todas as professoras de ensino médio acreditam, alguém como um Felipe Neto da vida, alguém como um youtuber famoso, um gamer famoso, o Orochinho, para quem conhece, ou para um Pablo Marçal da vida que se queixou queixou não, eu acho que não se queixa disso, mas ele comentou que ele tinha aspectos da hiperatividade, de estar conversando com alguém aqui e falar assim, não está interessante, eu vou embora. Quase ao nível de autismo, né? E aí a gente vai ver essa semelhança aí, o que é o TDAH e o que é autismo leve também, síndrome de Asperger, né? Mas enfim, vamos por partes. A professora vem, traz essa lista, a gente vai ver que não é bem assim, não tem esse diagnóstico muito bem feito, os pais já vêm também com essa taxação que a escola deu. Na prática, populariza-se a ideia de que a criança tem TDAH, não só para aquela criança e para os pais dela, mas para todas as outras crianças. Porque se eu falo para você, eu como uma figura de autoridade, no caso o professor ou os pais, coloco em cima de você um aspecto em que você vai ter atenção, seu inconsciente vai adorar isso. Porque se você sofre com uma certa solidão, uma ausência de afeto, se você sofre com uma certa ausência de presença humana, de atenção, né, que todo mundo passa por isso na vida, você agora tem um motivo para todo mundo falar assim, você merece uma atenção especial. E isso é muito bom. Convenhamos que isso é excelente. É ser carregado no colo em alguns contextos. E ótimo, que bom que isso acontece. Mas isso me torna alguém dependente da aceitação do outro. Isso treina o meu cérebro para depender, não sempre, em determinados momentos, depender de uma aprovação de um terceiro, de uma segunda pessoa ou de um grupo, tanto faz. Eu vou usar essa justificativa para me fazer ser o coitado da situação. Só que essa situação não me deixa ser inferior. Ao contrário, eu, sem perceber, me treinei para ser um corredor de 100 metros rasos, um Usain Bolt da vida. Né? Eu vou correr 100 metros rasos muito bem. Eu posso não ficar uma maratona lendo um livro, mas eu vou correr 100 metros rasos várias e várias e várias e várias vezes dentro de uma mesma hora. Como que eu vou usar isso para melhorar a minha vida? Como que eu vou fazer isso mudar a minha vida drasticamente? Quando eu começo a usar de técnicas e estratégias para mudar toda a minha vida, seja minha vida acadêmica, estudantil, seja minha vida profissional, seja minha vida relacional, amorosa, social com as pessoas. E eu usufruo, eu aproveito dessa habilidade de fazer muito em pouco tempo para aprender o necessário,
para aprender tudo o que é necessário em um curto espaço de tempo e várias coisas ao mesmo tempo. E aí quando eu digo que o TDAH vai ser a sua melhor arma para você chegar ao sucesso, é quando eu cito, por exemplo, exemplos do Pablo Marçal, do Felipe Neto, de pessoas que hoje estão espalhadas pela internet e se diziam com TDAH, mas que hoje são vistas como pessoas de sucesso. Que aquela professora de matemática do ensino fundamental vai falar assim, como que essa pessoa ganha 3 milhões por mês? Ela não entende. Como que essa pessoa faz 3 lives por dia, tem 3 projetos profissionais a mais a cada dia, tem uma empresa com X funcionários? Como que essa pessoa consegue ainda ter uma vida de lifestyle muito bacana? De viajar, de curtir, de aproveitar. Como que essa pessoa consegue? Quando a gente está falando de retorno financeiro, de dinheiro, agora a professora do ensino médio começa a dar ouvidos. Porque o que era que media se você era um aluno bom ou não? Se você vai ser alguém na vida, se você vai ter um bom emprego para ter um bom salário, para ganhar mais do que outras pessoas, é o dinheiro que vai determinar então? Pois bem, Albert Einstein hoje seria enquadrado como alguém que teria o TDAH. Inclusive, há desconfianças, alguns especialistas aí vão dizer que ele tinha até seria enquadrado na síndrome autística, né? A síndrome de Asperger, que seria o autismo leve aí. Então, o que é defeito e o que é qualidade? Eu estou pegando alguém que corre uma maratona e comparando ele com alguém que corre 100 metros rasos. Como que eu vou aproveitar isso? E aqui fica a dica. Vou passar aqui uma lista. Se você está vendo isso na gravação, dá pause, volta aqui, anota, pega os nomes que eu vou citar aqui. Se você está vendo isso aí ao vivo, você pode voltar na gravação ou já anotar aí de uma vez. São processos, são técnicas de gestão de tempo. São técnicas que, por exemplo, eu vi no livro do Tim Ferriss, como trabalhe 4 horas por semana, seja rico e viva onde quiser, viaje o mundo inteiro. Esse é o título do livro, para você ter ideia. Ele era alguém que seria enquadrado como alguém que tem um TDAH. Como que ele consegue fazer isso? Trabalhar 4 horas por semana, ter 5 empresas, ser rico, viajar o mundo, não preocupar com dinheiro e pagar sempre o mais caro do melhor? Como que você consegue fazer isso? Gerindo o seu tempo. O grande problema é que as pessoas, quando vêm com a estigma de que eu tenho TDAH, eu não consigo focar, eu não consigo aproveitar o meu tempo. Eu tenho a sensação de que eu não estou vivendo com coisas produtivas no meu dia. Uma das técnicas, faça a dieta da ignorância. Dieta da ignorância, literalmente isso. É uma dieta mental. Você absorve, você alimenta a sua mente, o seu cérebro com informações o dia inteiro. Quando você começa a falar o que eu preciso aprender para poder ser um extremo youtuber. Eu preciso aprender a fazer o curso do YouTube? Beleza. Só que é chato pra caramba? Poxa, então vou fazer só 5 minutos no dia. Quando que eu posso fazer esses 5 minutos? Vou escolher o melhor horário. E todo o restante? Não importa o que eu vou fazer no restante do dia. Vou pegar apenas aqueles 5 minutos e ainda vou dividir em 5. 1 minuto por dia. Poxa, 1 minuto rola? 1 minuto rola. Quando você chegar no 3º minuto no dia, você vai falar assim, poxa, eu já fiz 3 minutos. 1 minuto tá pouco. Vou fazer mais, porque você é um corredor de 100 metros. Você já vai começar a pensar como é que eu faço para matar esse curso todo aqui. Já que são vídeos, eu vou colocar no acelerado. Isso é outra técnica. Faça uma produção, um aproveitamento de tempo. No seu WhatsApp, no seu Telegram, coloca o áudio acelerado, aproveita o tempo. Fique livre para fazer as coisas que você gosta. Tenha uma lista das coisas necessárias e uma lista das coisas que você gosta. Na lista necessárias, pega a pior tarefa e faça ela primeiro. Quando você pega a pior tarefa e faz ela primeiro, o seu cérebro dá uma explosão química de alegria, de satisfação de falar, cara, a gente fez o pior no dia. Isso é um tema de um outro livro. A coisa mais importante ou a primeira coisa do dia. O cara gastou um livro inteiro com anos de estudo para dizer que a gente tem que fazer o que é mais difícil no começo do dia. E eu estou fazendo isso hoje. E eu estou dizendo porque eu tenho essa experiência de perceber sintomas do TDAH, de perceber sintomas do autismo leve, da síndrome de Asperger. Mas enquanto as outras pessoas vêm com uma ideia de que, mas tadinho de você. Não, tadinho nada. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu tenho um olho, eu tenho um cérebro que eu considero, inclusive, mais preparado do que muitas outras pessoas que não estão no mesmo ritmo. Porque aquele que tem TDAH está num ritmo totalmente diferente, cara. Ele tá nos 100 metros rasos o tempo todo. Ele tá elétrico o tempo todo. Se ele toma café, então, vixe, ele fica ligado no 380, 360, né? Passou dos 220. Aproveita isso em seu benefício. Começa a produzir o seu tempo, gerir o seu tempo.
Comece a perceber que mecanismos de auxílio para você gerir o seu tempo vão te fazer aproveitar o melhor da vida e matando aquelas tarefas que são necessárias para o cotidiano. O que é necessário para o cotidiano? Não dá para evitar. Você vai ter que dispor de um tempo para produzir algo que vai gerar dinheiro na sua vida. Não dá para fugir disso. Você vai ter que desprender tempo para algo que tem que se envolver num relacionamento de amizade. Ah, mas eu não gosto disso. Paciência. Pega o seu tempo e começa a produzir tarefinhas de habilidades sociais. Digita aí habilidades sociais no Google. Você vai encontrar muita coisa. Estão tarefinhas pequenas de 5 minutos que você vai virar um craque das relações sociais. Comece a dividir seu tempo. Procura sobre Kanban. Kanban. É um sistema de gestão de tarefas que faz você comer um avião. Como assim comer um avião? É, comer um avião. Tem um cara que foi pro Guinness Book porque ele comeu um avião. Não é mastigando a roda, mastigando o pneu, não. Ele pegou pedacinhos do avião, pequenas gramas durante o dia, e colocou essas gramas separadas nas refeições. O cara comeu um avião e foi parar no Guinness. Pegou aí 5 graminhas por dia. Seja bem-vindo, Tatiana e Flávio. Ele colocou pequenas graminhas de avião na comida dele no almoço, na comida dele no jantar, na comida dele no café da manhã. E no final de alguns anos, ele terminou de fazer a proeza de comer um avião inteiro. Como é que eu vou dizer que ele não fez isso? Ele fez, mas ele dividiu em pedaços. Você tem um abacaxi para comer? Divide em pedacinhos. Pega uma tarefa, como que eu vou fazer 10 mil no mês? É através de um canal de YouTube? É através de montar uma empresa? É através de, sei lá, trabalhar no iFood, criar um aplicativo? Vou fazer uma live de jogos? Vou fazer... A criatividade vai vir. Ou então você coloca isso como atividade. Descobrir uma maneira gostosa de fazer dinheiro. Descobrir uma maneira criativa que tenha a ver com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho vontade de fazer, com aquilo que eu faria. De tal maneira que eu nem contaria o tempo. Eu faria até perder de vista. Se é jogar videogame e monetizar isso. Como monetizar os meus jogos de videogame. Vou começar a procurar isso, mas eu vou colocar isso como uma tarefa no meu dia. Não tem problema se eu não fizer tudo no mesmo dia. A ideia é que você usufrua de um conforto mental. Poxa, eu gastei 5 minutos aqui para fazer uma pesquisa na internet e virar especialista no assunto. Ótimo. Você é o corredor dos 100 metros rasos. Você é o Usain Bolt. Você consegue perceber vários elementos ao mesmo tempo e depois ainda sintetizar isso e aplicar isso de uma maneira rápida na sua vida. Use o TDAH em seu favor. Comece a ver vários elementos das informações que você está buscando. Você está seguindo só gente tosca no seu Instagram, no seu Facebook? Começa a falar assim, para minha mente ficar tranquila e começar a ter ideias boas, para minha mente começar a ter pensamentos que vão ser úteis para minha vida profissional, relacional, para os meus projetos de vida, para eu calar a boca da sociedade. Eu vou fazer o quê? Escolher pessoas que vão colocar informações na minha mente e vou seguir várias ao mesmo tempo. Não tenha medo de ser obeso intelectual, obeso mental. Se você está num período de colher informações, ótimo. Escolha uma tarefa para fazer por dia e mata ela logo no começo. Isso vai fazer um sentido enorme, enorme, enorme. O TDAH não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam. Procure um cara chamado Leon Heisenberg. Leon Heisenberg. Ele foi um cara que ele disseminou a ideia do TDAH no mundo. Só que em 2008, se eu não me engano, acho que ele morreu, 2008 ou 2009. Uns 6 meses antes dele morrer, ele solta uma polêmica. Você pode procurar lá. A galera meio que distorceu um pouco as palavras dele, mas no geral, a mensagem que se propagou é que o TDAH foi uma doença um pouco enfatizada demais para vender comprimido, para vender Ritalina, para vender o tal do Concerta, para vender focalizadores hipnóticos ou ansiolíticos também. Não faz diferença. A indústria farmacêutica ganhou e ganha muito. Não é com a sua cura, é com a sua doença. Então, chamar um aspecto seu, natural, chamar uma característica sua. Você não é um maratonista magro. Você é um corredor de 100 metros que tem as coxas grossas. É uma característica diferente. Tem uma aplicação diferente. Chamar essa característica de doença e dizer: você é doente, você precisa desse remedinho aqui, eu vou colocar prescrito para você e você vai pagar tanto por mês em 3 caixas desse remédio. Eu estou ganhando fortuna
fortunas e fortunas e fortunas apenas com a possibilidade das pessoas se identificarem. E por que tanta gente se identifica? Porque faz parte da característica humana, é um perfil, simplesmente é um perfil. Algumas pessoas são mais introvertidas, elas vão ter um processo mental muito mais intenso, porque ela fica muito mais focada na gama dos pensamentos. Aí ela vai dizer que, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Cara, você está treinando seu cérebro para correr 100 metros. Você vai ficar tentando controlar o Usain Bolt dentro de você? Começa simplesmente a deslocar ele para uma tarefa que seja útil para você. Apenas isso. Quer virar um blogueiro, uma blogueira? Começa a focar em aprender, feito Usain Bolt, vários conteúdos intensos e rápidos. Procura uma técnica chamada Pomodoro. Técnica de estudos chamada Pomodoro. É uma técnica bem desenvolvida. Eu estou falando com propriedade no assunto. Eu dava palestras de autodidatismo, de estudos acelerados, estudos avançados, memorização. A palestra minha, pra você ter ideia, ela prometia, e era uma palestra de 1 hora, eu fazia as pessoas decorarem 30 a 50 palavras da primeira vez que elas ouvissem as palavras e nunca mais esquecessem. Elas estão lembrando até hoje das palavras. Mas isso é possível? É possível, com a técnica certa. Procura aí técnica de associação mnemônica ou curso de memorização completo. Você pega lá uns que tem 2 horas, 3 horas no YouTube. Se você ouvisse 15 minutos, 20 minutos dele, você já aprende 3 técnicas que vão colocar qualquer professor de matemática no chinelo. No chinelo. O cara sabe todas as fórmulas, a fórmula de Bhaskara, a fórmula de Pitágoras, de Fibonacci. Não interessa. Você vai decorar isso em 20 minutos. Você vai aprender uma técnica que vai decorar isso em 20 minutos e nunca mais esquecer. Eu parei de estudar antes de prova. Eu comecei a dar resumos para as pessoas, dar aula para as pessoas. Parei. Não precisava. Eu percebi que eu estava estudando errado. O meu perfil, o que todo mundo dizia que eu tinha TDAH, todo mundo queria que eu corresse uma maratona de 42 km, e eu percebi que eu era bom em 100 metros. Olha, mudei meu estilo de aprender. E eu forço você a pensar. Não encare o TDAH como uma coisa ruim. Use isso como um potencial para você. Quando você percebe que você pode usar um Kanban para gerenciar suas tarefas, quando você percebe que você pode usar uma técnica Pomodoro para estudar altas quantidades de informação e absorver elas sem esforço. Sem esforço. Quando você percebe que existe um método de leitura que se chama fotoleitura ou leitura ativa, que me deixa muito mais tranquilo de ler um livro de 600 páginas. Eu leio mais ou menos, eu não leio mais livros. Eu escuto livros. Mudou minha perspectiva de absorção de livros. Eu leio, vou dizer absorvo agora, eu absorvo cerca de 10, 12 livros no mês. Porque em 3 horas eu consigo escutar um livro de 500 páginas. Em 3 horas. E eu preciso escutar tudo de uma vez. Eu escutei aqui 40 minutos, 1 hora, cansei. Parei. Vou fazer outra coisa, vou dar uma volta, vou jogar, vou ver internet, vou ver meme na internet. Depois, a hora que eu lembro do livro, eu volto, ou quando eu olho o meu Kanban, a minha lista de tarefas do dia, eu volto lá e, vou terminar esse livro logo. Eu coloco um pouco mais acelerado e termino o livro. Eu parei de fazer anotações na minha escola. Eu parei de fazer anotações no meu caderno. Eu só faço mapas mentais. Procure essa técnica, mapas mentais. Todo mundo que se diz com TDAH, não é que ele tá atrasado, ele não está atrasado. Não é que ele fica para trás em relação às outras pessoas. Muito pelo contrário, é esse que é o legal. Você está muito mais adiante. Enquanto umas pessoas estão pensando em uma coisa durante 10 minutos, você já pensou em 1 milhão de coisas. Começa a usar isso em seu favor. Começa a acelerar, começa a receber informações mais rápido. Começa a colocar vídeos no acelerado, no Google ou no YouTube, para aprender coisas que você demoraria 3 horas. Você aprende em, 1 hora e meia. Menos do que isso, às vezes até. Começa a ver resumos, ouvir livros. Baixa um aplicativo lá, chama @voice. Qualquer PDF que alguém jogar na sua frente, o programa lê para você. É acelerado. Eu acordo, vou dar uma voltinha, vou tomar meu chimarrão aqui. Não sei se vocês viram que eu estou tomando chimarrão. Dá uma acelerada também. Tem cafeína. Aprendam sobre biohacking ou biohacking. Que tipo de alimento quem se diz com TDAH pode tomar para você aumentar a sua produtividade. Começa a direcionar o que você come. Normalmente, quem tem um grau elevado de TDAH pode ser que não saiba, mas tem um grau leve de autismo. E essas pessoas não suportam glúten.
Não é que elas não suportam, elas vão passar mal, morrer. Não, o cérebro delas não vão funcionar tão bem com o glúten. Você sabia que a cetose é muito melhor para essas pessoas? Comer carne, comer gordura animal, né? Foge do arroz, foge do glúten, foge do macarrão. Mas é tão gostoso. Coma, mas coma com inteligência. Quer comer? Come a semana toda uma dieta bacana, bacon. Você gostaria de comer bacon todo dia, eu imagino. Coma bacon a semana inteira. Estude sobre dieta cetogênica ou low carb. Estude sobre dia do lixo. Você não precisa fazer uma dieta que você vai penar de comer coisas que você não quer. Não. Você pode comer tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, saiba disso. Mas na proporção certa e no tempo adequado. Aí sim você vai estar aproveitando do seu TDAH para dominar no tempo. Você domina sobre o seu corpo, você domina sobre a sua mente, você domina sobre tudo à sua volta. Quer outra técnica? Procura um rapaz chamado Eckhart Tolle. Ele vai te ensinar a como fazer a gestão dos seus pensamentos. Eu tenho certeza que se você que se diz com TDAH realmente tem isso, já deve ter sofrido de algo relacionado a um fluxo muito intenso de pensamentos. Muito intenso. Você olha para uma coisa, uma memória, vai te fazer vir um milhão de pensamentos diferentes a respeito do mesmo assunto. Ou você começou num assunto aqui e faz igual maconheiro. Começa aqui, vai terminar lá em outro assunto 10 mil anos depois, vai depois voltar no mesmo assunto. Não tem problema, é um fluxo de pensamentos. Aprenda a usar isso em benefício da sua mente. Aprenda a usar isso para você colher frutos. Você aprender com foco. Use e abuse dessas ferramentas. Faça gestão de pensamento. Ninguém me ensinou isso. Só falavam que eu era atrasado. Falavam a mesma coisa para Albert Einstein. Falavam a mesma coisa para várias personagens. Para Elon Musk. Elon Musk foi o cara que inventou a PayPal. Elon Musk foi o cara que inventou a SpaceX. A Tesla, a empresa Tesla. O cara tá indo para Marte. Agora todo mundo respeita, presta continência para ele. Ah, depois que você ganha muito dinheiro, né? Fica fácil. Fica fácil todo mundo ficar pianinho. Quando eles verem os seus resultados, todo mundo vai ficar quietinho e te perguntar qual é o seu segredo. Qual é o seu segredo? Ah, se você já tiver na ponta da sua língua o seu segredo, você pode falar para eles. Se não tiver, você fala assim, vem aqui comigo e descobre. Vou te ensinar coisas novas. Abandona isso, abandona esse formato padrão de escola, de aprender dentro de escola, que você senta, fica lá 4, 5 horas aprendendo coisas que um tá dizendo e você tá só copiando, fazendo um resumão. O diálogo é muito melhor, o diálogo é muito mais intenso. Eu sei que você, ouvindo isso aqui, vai se preocupar e falar assim, poxa, o que esse cara tá falando? Vou pesquisar pelo menos uma dessas coisas que ele falou e me interessou. Pelo menos a de decorar 30 palavras. Né? Imagina você decorando 50 nomes de uma vez, em 5 minutos. E não esquecendo nunca mais. Falando de trás para frente ainda. Pode procurar que você vai encontrar. Aprenda a aprender. E você nunca mais vai depender de ninguém te ensinar nada. Você agora passa a ser autônomo. E usa daquilo que todo mundo enxerga como um problema. Ah, suas coxas são muito grossas. Vão dizer aqueles que correm uma maratona de 42 quilômetros. É, mas eu chego nos 100 metros muito mais rápido do que você. E eu vou e volto quantas vezes eu quiser numa velocidade que você não suporta. E por isso eu consigo fazer o dobro, o triplo, o quádruplo. Quando você faz com inteligência, você não precisa fazer muito. Você não precisa trabalhar duro, arduamente, chegar em casa cansado, acordar cedo pra... Ah, tem que trabalhar muito pra vencer na vida. Mentira. Mentira. Te enganaram. Se um cara... E eu tô falando de trabalho honesto, tô falando de enganar pessoas. Não. Se uma pessoa trabalhou com inteligência, ele trabalha pouco. Mas se você não trabalha com inteligência, vai ter que fazer muito mais esforço. Muito mais esforço. Invente uma solução para alguém. Coopere com o trabalho dos outros. Isso é empreender. Toda vez que você monta uma solução para alguém, você está empreendendo. O PayPal veio para facilitar o pagamento. A Amazon, que é do Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo hoje, né, a empresa trilionária, ela veio para solucionar a entrega de produtos, venda de produtos. Então aproveite disso. Use isso em seu favor. Tá? Mas eu vou ficar por aqui hoje. É um assunto muito extenso, muito bacana, mas se você fazer essa pesquisinha aí, você vai notar. E não dê ouvidos ao que as pessoas vão dizer. Ninguém tem a moral. Ninguém tem. Somente Deus pode dizer quem é você, cara. Não é porque o cara vai estar de jaleco branco que ele vai dizer, eu estudei 5 anos, 7 anos, eu tenho competência para dizer se você é alguém doente ou se não é. Pesquisa sobre o Laí Ribeiro.
Laí Ribeiro é um médico antigo, cardiologista. Ele fala sobre mentalidade também, ele fala sobre hipnose, sobre neurolinguística. E ele fala sobre um tipo de alimentação que os gregos lá no passado, né, como é que era o nome dele? Hipócrates. Hipócrates foi um dos primeiros médicos da humanidade, estudante de medicina. Ele falava que o seu alimento seja o seu remédio. O remédio nenhum que você comprar na farmácia vai tratar a causa. Nenhum. Não adianta você comer coisas que vão gerar inflamação no seu corpo e você continuar colocando remendozinhos no furúnculo ou na espinha. Não adianta. Tem que mudar de dentro para fora. Tem que mudar o que você está colocando para dentro do corpo para mudar a maneira como ele funciona. Digita lá, Ir Ribeiro, alimentação saudável. Nossa, vai ter inúmeros vídeos. Inúmeros. Começa a mastigar desse conteúdo. Ah, mas você é careta demais. Você largou todos os assuntos legais para trás. Deixa a galera que quer ficar para trás, para trás. O Usain Bolt só é o Usain Bolt porque ele chega primeiro. Se ele chegar em segundo e terceiro, ninguém sabe quem ele é. Então deixa quem está reclamando, deixa quem quer continuar nessa passividade de ser TDAH como uma vítima, como uma doença. Eu preciso de cuidados, eu preciso porque eu sou carente. Deixa, acorda uma vez para a vida. Wake up, acorda uma vez para a vida. Procura, começa a tomar autonomia da sua vida. Tenha culhões, tenha sangue na veia. Né? Esteja vivo, esteja acordado pelo menos uma vez. Olha, tem a ver com você isso. Quando alguém foi para dizer que você tem TDAH porque é distraído, você falou, opa, isso é para mim, parece que combina comigo. E agora que você descobre que isso não é uma limitação, mas uma potência, faça uso também. Não fica parado, não fica limitado. Aproveita hoje. Eu tenho certeza que hoje, você escutando isso, você vai gastar 5 minutos, 10 minutos. Tá? E eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, porque eu uso das minhas habilidades. Se eu for mostrar para você aqui os meus planejamentos, os meus projetos, vocês piram. As pessoas não acreditam na quantidade de coisas que eu aprendo. Eu aprendo hebraico, eu aprendo francês, eu aprendo grego, eu aprendo astronomia, eu aprendo economia, eu aprendo mercado financeiro, eu aprendo como escrever livros, eu escrevo livros, eu gravo livros no áudio, depois transcrevo eles. Eu estou tocando 3 empresas ao mesmo tempo, estou tocando 3 projetos, 4 projetos, 5 projetos ao mesmo tempo. E como? Ainda fico dormindo na parte da tarde. Vou dar uma voltinha aqui na minha cidade, vou na beira do rio, que eu moro numa cidade na beira do rio. Como que você faz isso, cara? É só você usar seu tempo com inteligência. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo vendo televisão. Não vou ficar perdendo meu tempo vendo televisão. A não ser que eu tenha algo que eu queira buscar de informação lá. Algo que seja útil. Isso faz parte da dieta da ignorância. Eu vou tirar da minha frente. Eu vou tirar dos meus olhos, dos meus ouvidos. Eu vou parar de escutar o que eu não preciso. Eu vou parar de ver o que eu não preciso. Se não vai resolver a minha vida, eu não quero. Se não vai resolver a longo prazo, eu não quero. Simplesmente. Comece a se aprimorar. Comece a ser autor da sua vida. Pare de ser personagem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para. Você já deve ter sofrido muito, eu tenho certeza. Você já deve ter sofrido emocionalmente. Você já deve ter sofrido profissionalmente. Em não ter dinheiro porque você queria. Em não ter escolha, decisão, autonomia porque você queria. Em as pessoas não te respeitarem. Para, chega. Pelo menos o seu tempo você vai controlar agora. Se você ainda quer, continua comigo aqui que a gente vai começar a falar desses assuntos. Para você que está assistindo aqui no canal do YouTube, tem outros vídeos que a gente fala a respeito de mentalidade, que a gente fala a respeito de mindset, de como mudar essa perspectiva de mundo, de como mudar as minhas emoções, de como mudar os meus hábitos, como que eu mudo isso de dentro para fora. Como que eu uso a imaginação que todas as professoras fizeram eu perder. Olha que bizarro. Eu adorava colorir. Aí um dia vem um professor e fala, isso é coisa de criança. Toma aqui uma caneta preta e uma caneta azul. Eu falei, e agora? Vou colorir o quê? Pintar quadro, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Você vai virar artista? Artista não dá dinheiro. Quem diz? Hoje em dia, com Instagram, com marketing digital, faça essas pessoas calarem a boca vendo os seus resultados. Simples. Te convido a calar a boca das pessoas vendo os seus resultados. Sua família, as pessoas que você acredita que são seus amigos, mas que a hora que você crescer também, eles vão te deixar de lado. Garanto pra você, porque eu vivi isso e vivo até hoje. Mas enfim, já falei demais. E muitíssimo obrigado pela sua atenção. Eu tenho mais o que fazer aqui da minha vida. Espero que você também agora tenha muito do que fazer da sua vida. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui, comenta com a gente. Eu vou estar disponível, pelo menos nesse início. Eu estou muito disponível, muito disposto em te ajudar também. Qualquer coisa que você precisar, pode perguntar aqui, pode falar. Mas muitíssimo obrigado pela atenção, que eu sei que é preciosa demais. Você não estaria aqui até agora se não fosse pelo menos interessante ou do seu interesse. Então, bora fazer alguma coisa de útil pela vida, ok? Tamo junto até depois do fim, como diz o Pablo Marçal. Inclusive, siga lá o Pablo Marçal. Procura Pablo Marçal
no YouTube, se ele não te tocar em alguma ferida sua, eu mudo de nome. Se ele não te incomodar, não te ofender ao ponto de você falar assim, porra, cara, o que o cara falou é verdade. Eu sei que doeu, mas é verdade. Eu mudo de nome, ok? Um abraço pra vocês e até a próxima aí, gente. Com Deus. Até mais.